Desceram milhões nesse dia, mas você está de pé, está adorando e está dando glória. Aleluia. Vamos direto para a palavra, porque esse relógio ali, gente, não tem um pregador para pregar aí, não. Meu Deus do céu, que saudade de ver os irmãos. Continua orando, nós estamos por aí fazendo a obra. Sexta-feira, se Deus quiser, vou dar uma matada na aula, pedir uma licença para estar ali Mascarenha ministrando a palavra. Esteja orando ao nosso favor. Carecemos da oração dos irmãos. Muitas são a luta, mas se eu for contar, a vitória é maior do que a luta. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra que está registrada no livro de 2 Reis. Não, primeiro Reis, capítulo 21. E vamos ler também. Eu gosto de cantar, mas não vou cantar não. Vou como diz o outro, fica com os ouvidos cansados. Vou cantar não. Jesus é bom e faz milagre. Vamos ler o primeiro livro de Reis, capítulo 21, alguns versos. E vamos estar lendo também a primeira carta de Pedro, capítulo 1. E o versículo 3, os versos 3 e 4. Amém? Aleluia! Eu quero adorar a Deus pela vida dos meus pastores, né? Estou debaixo da bênção do meu pastor presidente, meu pastor vice-presidente, o pastor José Felipe também, que está ali na direção da sede. Eu estou aqui debaixo da mão dos meus pastores. Tem gente que fala, irmã, você anda muito. Eu falei, eu estou abençoado. Jesus manda, a gente vai. A igreja não é 4 paredes. A igreja é a igreja que vai, que anda, que como as crianças louvaram, Jesus ressuscitou, Ele vive. E ainda tem muitos vendados. Quando você louva, quando você exalta, quando você ministra, escama dos olhos cai. Aleluia, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro de Reis, capítulo 21. Vamos ler o verso 1 ao verso 3. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem a seus olhos, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Aleluia. Agora vamos para a primeira carta de Pedro, aleluia, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Pode sentar adorando aquele que vive e reina para todo sempre. E eu fiquei feliz com Jesus. Ele confirmou novamente a palavra. Eu falo, Senhor, eu quero confirmação. E Ele confirmou através do louvor da irmã Aparecida aqui, falando sobre a presença. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar acerca da vida de Nabote. Vai nos falar de 3 coisas que não nós vamos colocar, né? Não nós estamos vendendo: a presença, a graça e a unção. A palavra do Senhor diz que Acabe era de Israel. Acabe era rei e por um tempo temeu ao Senhor. Só que Acabe se envolveu. Deixa eu colocar desta
maneira, se envolveu com aqueles lá de fora. E aqueles lá de fora fizeram a cabeça dele. E quando fizeram a cabeça dele, conseguiram entranhar na vida dele Jezabel. Conseguiram entranhar na família dele alguém que não pode entrar na família, entrou. Não era para entrar na família, entrou. E o que acontece? Deus dá a Acabe vitória sobre os sírios. Eu vou correr com a mensagem que a hora está indo embora. O Senhor dá vitória a Acabe sobre os sírios. Mas o Senhor diz: aniquila tudo. O que é isso? Aniquila o mal. Quando eu te dou vitória sobre o mal, não é para você guardar um pouquinho, não. Acaba. Aleluia. O mal não é para ser guardado um pouquinho. Nós tivemos um irmão, um pastor que pregou na sede, que ele disse que antes ele era, a gente não pode falar muito, mas ele era do outro lado. E ele disse assim: o que aconteceu? Ele recebeu a salvação, a libertação, mas ele guardou algumas coisas antigas dentro do guarda-roupa dele. Alguma coisa que tipo assim, se eu desviar, tá lá para eu usar. Mas o que aconteceu? Deus usou uma profeta, colocou o dedo na cara dele e disse: vão lá naquele guarda-roupa, vão pegar aquele negócio e vão queimar. O mal é para ser destruído. E ele pega e faz o quê? Ben-Hadad, o rei da Síria, consegue fugir. E ele vem, traz ele no carro dele, deixou correr. Ele traz ele no carro dele. O profeta joga cinza, coloca saco de cinza e vem para o carro e fala com ele que negócio era aquele. Ele coloca Ben-Hadad e faz aliança com Ben-Hadad. Sabe o que é isso? Deus manda você aniquilar. Deus manda você tirar do seu meio, porque Acabe ainda tinha esperança se não alinhasse. Nós, quando conhecemos a palavra do Senhor, a gente tem aliança, tem graça e misericórdia quando a gente não aliança com o mal. E o que ele faz? Ele traz Ben-Hadad. Ele fala que ele entrega a mulher, a casa, entrega as coisas dele a Ben-Hadad. E ele fala para ele, já que ele vive, que ele pode ter paz com ele. O mal não pode ter paz conosco. O mal não pode entrar na nossa casa. Aquilo que é para ser destruído, deixa fora de ti. E quando ele faz essa aliança, quando ele vem, quando o profeta fala com ele, aleluia, olha para você ver que o profeta fala: e disse-lhe assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão do homem que eu havia posto para destruir, a tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do seu povo. O que era para o mal você está carregando. O que é o peso para um, você está pegando a carga dele sem necessidade de pegar. E o que acontece? Ele fica desgostoso. Ele fica pesaroso com aquela palavra. E ele chega em casa nervoso. Ele chega em casa desgostoso. E vai para o palácio olhar para o lado de fora. Ele está tão frustrado que ele alinhou com o mal, está pagando o preço que ele quer jogar você no buraco junto. Ele já falou: eu já me destruía, como que eu vou deixar ela bem? Se eu estou mal, eu quero ele bem mal também. E ele olha para lá e começa a observar a vinha de Nabote. Ele começa a observar aquele que tem, como a carta de Pedro nos falou aqui, tem uma viva esperança. Ele não olha para alguém de qualquer maneira. Ele olha para alguém, como disse Pedro, ele olha para alguém que, segundo a grande misericórdia do Senhor, foi gerado. Ele diz: eu tenho alguém que me gerou, eu tenho alguém que me criou, eu tenho alguém que me ama. Eu tenho essa certeza, eu não vou negociar com o mal. E canta landa shuri, canta managa subi andarebia. E ele continua dizendo: ele me deu de novo uma viva esperança. Eu já não tinha mais, eu já era
desligada por causa do meu pecado, mas Ele me deu de novo. E Ele continua dizendo: a herança que Ele tem é incorruptível, incontaminável. Tudo que é dele, ai, é tremendo, é maravilhoso. E Ele diz que está guardado para mim no céu. E quando Ele olha para a vinha de Nabote, quando Ele observa ali a vinha de Nabote, e ele tinha melhor, Ele chega a dizer que era melhor. Ele abriu mão do melhor. Ele tinha algo melhor porque era de Deus, também era bom. Mas ele começa a ver: eu estou desgostoso, eu me aliei com o mal, está dando tudo errado, eu vou querer o que é do outro, eu vou tirar a paz do outro. Ele olha para Nabote e chama Nabote e fala para ele, aleluia, ele fala para ele dizendo: dá-me a tua vinha. Eu estou numa situação tão ruim, eu estou tão desgostoso, e eu estou vendo que a sua é melhor do que a minha. Dá-me aquilo que você tem. O que Davi mais falava, sabe o que era? Tira de mim não a tua presença, Senhor. Eu me arrependo, pode me castigar, pode me corrigir, pode entrar na minha casa, pode fazer o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença. Quando ele fere ali a família de Urias, quando Betseba engravida, quando aquela criança está ali doente, ele chora, ele se prostra e tudo. Mas quando o menino morre, ele fala: mas Davi, que negócio, ele teve morte na sua casa? Por que você levantou agora, come e bebe? Ele falou: ele fez a vontade dele, só não tirou de mim a presença dele. Aleluia. Ele diz: não tira de mim a presença. E ele chega para Nabote e fala: me dá tua vinha, me dá aquilo que é teu, me dá a tua vinha, aquilo que está florescendo, que está frutificando. Quem sabe ele olhava, a uva estava bonita, que quem conhece a palavra diz que na época de Josué, que manda os espias lá ver, tinha que precisar 2 homens carregar o cacho de uva. Imagine a vinha de Nabote. Deixa eu aplicar na nossa vida. Imagine a presença de Deus em nós, como é que incomoda. Quando você canta, alguém diz: não canta. Quando você prega, alguém diz: não prega. Quando você ora, para que orar demais? Ou oração enjoada. Aleluia. Aleluia. Teve alguém que já chegou lá no meu trabalho na rodoviária e falou: irmão, eu estou com uma saudade de você. Falei: então aperta, amassa, belisca, dá glória comigo. Ela falou: irmão, é para a glória de Deus. Até hoje, onde é que eu tenho andado, que eu fui embora dessa cidade, estou feliz de te ver de novo. Eu não vi ninguém que gosta de joelho igual você gosta. Eu falei: nem eu não, sabe o que é? É porque namorado quer namorar o tempo todo, quer abraçar, quer beijar. Eu quero estar perto do meu noivo, que eu quero é casar. Aleluia. Orar não pesa, buscar papai do céu não pesa. E é isso que Nabote diz: eu não vou dar minha vinha. Eu cultivo ela todo dia, eu trabalho nela todo dia, por isso que ela está bonita. Ele me dá a sua vinha. A minha eu já destruí. Eu já estou desgostoso. Sem a presença de Deus não tem graça. Aleluia. E quando eu estava estudando esta palavra para estarmos aqui nesta noite, o Senhor falando conosco, eu lembrei do hino do Daniel e Samuel, que depois que ele canta, né, eu não vou cantar porque não vai dar tempo, mas ele fala assim: servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. E ele fala: eu não vou dar, é herança dos meus pais.
Essa herança foi conquistada lá pelos patriarcas, foi conquistada na cruz. Eu não vou dar a presença de Deus, mas troca por uma fofoca, não troca pelo marido da fulana, não troca pela mulher do ciclano, não troco. Vão dar um golpe em alguém pra gente pegar o emprego dele, não troco. A presença dele não vale a pena trocar por nada. Aleluia. Me dá a sua vinha, me dá aquilo que eu quero fazer ela de horta. Eu quero fazer horta, eu quero colocar nesse lugar que está tão alto, eu quero colocar uma raiz rasa. Eu quero que qualquer vento ou qualquer inseto estraga a horta. Porque a uva não é qualquer um que toca lá em cima, não. A videira, quando ela está florida, todo mundo passa o olho. Alguém passa e fala, ali tem uma horta, mas quando é uva, todo mundo faz o quê? Todo mundo olha e quer catar uma uva. E ele olha para ele, me dá. E ele fala, eu não vou dar. E ele fala assim, olha só, para que me sirva de horta, eu quero fazer algo diferente. Ela é frutífera, todo ano ela dá, todo ano a parreira fica bonita. E a horta eu vou precisar mexer, eu vou precisar lidar, eu vou poder mexer nela quando eu quiser. Aleluia, mas ele falou, não dou. Aqui não tem como ninguém mexer e fazer do jeito que quiser, não. Quem mexe na videira é só ele. Aleluia, ele é a videira verdadeira. E se arrancar o tronco dela, se você me tirar dela, eu morro. Eu não vou vender porque eu estou enxertado nela. Essa vinha não é minha herança. Aleluia. Talvez não tenha valor para você, Nabote. Talvez a minha fé, a minha adoração não tenha valor, mas tem valor para ele e tem para mim. Ah, é um carro velho, mas tem valor, é meu. Não tem preço, é meu. Ah, o marido tá careca, tá gagado, não tem problema, não, é meu. Não tem preço pra você, não é bonito pra você, mas é meu. Aleluia. É o que Deus me deu. É herança minha, eu vou cuidar. Eu não vou deixá-la se corromper e nem contaminar ela. Não dou, aleluia. Aí ele fala assim, pois está vizinha do lado da minha casa. Aí eu falei, o que é isso, Espírito Santo? É que a tua adoração está incomodando o vizinho. A tua vida está tão bonita, a presença de Deus está tão bonita, que tem alguém ficando incomodado. Aleluia. Você não está nem vendo, mas tem neguinho te observando ali, falando, ah, se eu puder tirar, ah, se ela me der, vou ver com o que eu consigo tomar. Aleluia. Ela é vizinha minha. Uma irmã postou no nosso grupo pedindo oração, porque dizendo ela que até os vizinhos alugaram as suas casas e saíram da rua dela, porque chegou um povo meio tribulado. Aí ela falou assim, menina, eu estou quase, não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, nós estamos precisando tanto de incentivo para orar, que Deus está levantando penina para orar, para ver até quando sua vida vai ficar de pé. Muitas das vezes está levantando várias coisas, até gente atribulada do seu lado, você dobrar o joelho e você está querendo fugir. Você tem a presença. Aleluia. Você está querendo fugir de algo que Deus está te passando no processo, porque tem uma vida vindoura, tem um céu preparado. Ele falou, bendito seja Deus que nos gerou de novo. Aleluia, eu tenho esperança. Aleluia, dos meus pais, eu não vou vender essa herança. Eu não conquistei, foi conquistada para mim. Eu não peguei de qualquer maneira, foi dada a mim. Aquilo que me deu é meu e é Deus que deu e pronto, acabou. Não dou, não vendo. Aleluia. O que Deus te deu que você está vendendo? Tem gente que já vendeu. Saiu, vendeu a voz, foi cantar no mundo. Vendeu o corpo, foi prostituir. Vendeu a paz aqui. Vendeu o descanso para poder se tribular lá com Jezabel, ou com Acabe, ou com Herodes, ou foi lá fora bagunçar. Achou que a herança não era nada. Eu vou vender. Mas Deus, eu te dizer, tem sentença para você. Aleluia. Tem sentença
promessa para você. Ele disse aqui, ó, a vida dele vai ser no seu lugar. Era para ele, mas você está caçando para você, né? Não era para você o mal, mas você está carregando no colo, né? Cuidado. Aleluia. E ele continua dizendo, Jesus, ele continua dizendo, e te darei outro, e te darei por ela outra vinha melhor. A oferta está tão grande daquele que quer tirar sua paz. O que eu posso te dar para tirar a presença em você? O que eu posso te dar? Qual o preço que eu vou pagar para tirar a graça de você? Para tirar o favor imerecido? Eu falei, Espírito Santo, tem misericórdia. Está parecendo a época dos 32 mil. O próprio Deus está falando, leva esse povo para beber água, para ver quem vai lamber igual um cão, quem vai beber descontrolado. De 32 mil parece que a gente está em 300. Que isso, missionário Rosineide? Porque quando eu vim, graças a Deus, eu sou bebê ainda, 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Quando eu vim, tinha que colocar cadeira na igreja, pro lado de dentro, pro lado de fora, telão, porque não cabia lugar. Dia de ceia, então, se não chegasse ceia, você tinha que tomar ceia pro lado de fora. Hoje se deita no banco. Alguns já estão dormindo, aguardando essa herança incontaminável, corruptível, está aguardando a nossa vida no céu com Deus. Outros pararam, outros venderam a presença, venderam o direito de filho adotado, direito do céu. Eu tenho falado com o Senhor, não deixa eu perder o direito do céu. Eu sei que eu sou falha, eu estou com o pé na terra, mas cada erro que eu fizer eu falha, pega na minha orelha, vira a orelha igual o boi fazia, torcia as orelhas da gente. Nós ficávamos, ai mãe, eu vou ficar orelhudo. Mas nós éramos corrigidos e a gente obedecia. Hoje se corrige, perde-se a graça, perde-se o céu, porque não aceita a correção. Eu saí da igreja porque eu não suportei, mas é palavra. O próprio Jesus disse para os discípulos, se a palavra é dura, vai também, porque o monte foi, e os discípulos falaram, mas para onde nós vamos? Pedro falou, a gente vai para onde? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você pode adorar esse Deus? Nabote falou, eu não deixo, eu não vou dar a presença que está em mim, eu não vou trocar, não vale a pena. Eu estou cultivando porque é herança, eu estou cuidando porque foi me dado. Eu não vou perder, eu não vou perder a graça, eu não vou perder o favor imerecido que é a minha salvação, não vou perder. E ele disse, tem um negócio ainda, Acabe, aleluia, tem um negócio ainda. Foi descido sobre mim uma unção do céu, foi descido sobre mim um azeite que ninguém sabe. Esse azeite me traz alegria, esse azeite me traz refrigério, esse azeite alegra a minha alma quando eu estou difícil, quando eu estou triste. Sabe por que Acabe estava desgostoso? Porque não tinha mais o azeite. Não vai receber aquilo que é do céu se você não quer o do céu. Tem muita gente dizendo, eu sou de Deus. Eu dizer que eu sou de Deus, beleza, mas eu quero saber se Deus é de você, se Deus vai te conhecer. Eu digo que a palavra do Senhor fala, aquele que confessar o meu nome diante do povo, diante do meu povo, diante da terra, diante dos homens, eu confessarei a ele diante do meu Pai. Aquele que não vender a graça, aquele que não vender a salvação, aquele que não vender a esperança, aquele que não vender, não for para prostituição, não for para o pecado, não for para mentira, não for para não sentar em roda nenhuma de escarnecedor, aleluia, ele vai alcançar essa viva promessa, ele vai ser honrado diante do Pai. Quando a gente lê, eu li pregando domingo na igreja, ali sobre a jubilosa cidade, quando você entrar lá, ele vai estar falando, vem comigo meu povo, acenda a volta do minha noiva, minha igreja assenta à volta da mesa, eu vou te servir na boda do Cordeiro. Vai abrir mão
graça, vai abrir mão de conhecê-lo face a face, de morar com ele, de sentar na mesa, de ser servido por ele. Ele disse não. E ele disse assim para ele: eu vou te dar uma melhor. Pode parecer melhor aos teus olhos. Você que serve o mal, você que vive o mal, você que não quer que o nosso Senhor Jesus, o próprio Jesus, transforme a sua vida. Você que quer viver de vã maneira, pode ser melhor para você, mas para mim melhor é a presença. Para mim melhor é a graça. Para mim melhor é a unção derramada do Espírito. Aleluia. O seu pode ser melhor, mas para mim não é não. Para mim é melhor a presença, a vinha que eu guardo por herança. Aquilo que ele me deu para guardar por herança. Aleluia. E ele disse assim: eu vou te dar dinheiro por ela. Eu falei: Espírito Santo, tá tanta corrupção por causa desse raio de dinheiro. Meu Deus, tá uma vergonha. Quando alguém fala assim, falaram já comigo, você tá tão difícil, né, ministrar a palavra, com tanta gente mercadejando, com isso, com aquilo outro, tá assim, tá difícil alguém ouvir a palavra. Eu falei: não tá não, porque a palavra está cumprindo. Há falso profeta, há falsos mestres, há pessoas que estão até ganhando dinheiro, que tem gente vendendo a vinha, só que esse dinheiro é como dinheiro na mão de Judas Iscariote. Ele não vai ter alegria com essa venda. Esse dinheiro na mão dele não vai trazer alegria, vai trazer vontade de suicídio. Aleluia. Não podemos vender aquilo que é nossa herança.